nós vamos ler juntos, conforme está na tela, mas não deixe de acompanhar na sua Bíblia. Bíblia aberta? Amém ou misericórdia? Não, então amém foi fraco. Não. Vou dar mais uma chance. Todo mundo abriu a Bíblia? Amém ou misericórdia? Ok. Com a Bíblia aberta, agora sim, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a Sagrada Escritura: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Até aqui, por enquanto. Vamos orar mais uma vez? Temos diante de nós a palavra do Senhor. Santo e bendito Deus, com temor e tremor nos aproximamos da Tua santa palavra. E diante de uma cena tão incrível como essa, nós pedimos, Senhor, que Tu hoje, mais uma vez, nos leve à sala do trono e possamos contemplar as maravilhas da obra do Senhor em nosso favor. Que possamos contemplar aquele que o Senhor é, Deus soberano, majestoso, Rei, que também é Deus de todo amor. Ah, Deus, obrigado pela Tua palavra e pedimos que ela nessa noite transforme e inunde o nosso coração. Sê com a Tua igreja, trata com cada um de nós, encoraja-nos, Senhor, é o nosso pedido nessa noite. Faz com que o nosso coração esteja repleto da alegria que vem da presença do Senhor. Nada sou para me apresentar diante dos meus irmãos com a Tua palavra aberta, mas clamo, ó Deus, que pela Tua misericórdia, pela Tua graça, somente por isso, o Senhor fale conosco. Precisamos Te ouvir. Precisamos do alimento. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, do culto da manhã, desde cedo, nós temos trabalhado, então, essa cena da sala do trono. A adoração ao Senhor na sala do trono. Livro do Apocalipse, um livro escrito por João, a partir de uma revelação direta de Deus, da visão que o Senhor lhe concedeu, que tem como objetivo principal encorajar uma igreja sofredora, encorajar um povo passando por grande tribulação. E para encorajar um povo de Deus em grande tribulação, é necessário que esse povo contemple o Senhor e volte-se ao Senhor em adoração. É muito interessante porque eu acabei de citar, como eu costumo fazer, aquelas velhas canções da nossa inódia tradicional, né? Isso é porque eu sou tradicional mesmo. Essa que é a verdade. Mas tem uma canção que ela tem todo a forma e o jeito dos nossos queridos e amados irmãos a quem nós respeitamos e amamos com todo o nosso coração, que são os nossos irmãos pentecostais. E às vezes tem umas canções que a gente não canta porque elas têm um jeito pentecostal, né? Não é? Parece que o acompanhamento vai ser um pandeiro, né? Uma coisa assim.
não há nenhum preconceito, tá, irmãos? Por favor, entenda. Mas é porque é uma questão cultural, não é assim? Não é assim? Eu sou de igreja histórica a minha vida inteira. Então, quando o órgão começa a tocar, eu lembro da minha infância, gente. Eu lembro da dona Neuza tocando órgão, com pedaleira, não é? Quem lembra disso? Entrega a idade aí. Então, alguns não lembram. Tudo bem. Mas eu me lembro muito bem, como se fosse ontem, a dona Neuza tocando órgão. Outros já têm uma outra origem. E tem uma canção da cantora Cassiane, que é uma boa assembleiana, né? Que ela diz: tá sofrendo, louve, tá chorando, louve. Sabe essa canção? Hã? Não importa, louve, teu louvor invade o céu. A cena da sala do trono, aqui, em Apocalipse 4 e 5, de certa forma, pode ser comparado um pouco à experiência da Cassiane quando ela compôs essa canção. E quando muitas vezes nós entoamos também essa canção. Às vezes a gente está pensando em desistir, às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente está passando por grandes tribulações, e o que a gente espera de Deus é que Ele vai intervir na nossa condição, mudar tudo o que está acontecendo ao nosso favor, nos dar algum tipo de milagre impressionante, que no estalar de dedos tudo vai mudar. Quando na verdade, meus irmãos, sim, o Senhor vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Tudo isso é verdade, mas nem sempre acontece no nosso tempo. Às vezes se passam meses, anos, e a tribulação persiste, ela continua, nós continuamos chorando, nós continuamos sofrendo. Qual é a solução? Qual a resposta? Louve. Adore ao Senhor. Na tribulação, o que o Senhor espera é que nós adentremos na sala do trono, depositemos aos seus pés as nossas coroas, manifestemos o nosso sacrifício, a nossa expressão de louvor. É isso. E não importa se você vai fazer isso com um corinho mais do fogo, com um hino tradicional. O que importa é que você se apresente com o coração aberto diante do Senhor. Porque Deus vê o coração, não o exterior. Devemos sim nos limitar àquilo que o Senhor estabelece. E aqui nós temos grandes lições. Veja que a imagem na sala do trono, tanto no capítulo 4, que vimos pela manhã, quanto agora no capítulo 5, não é uma imagem de um espetáculo humano. Deus está no trono e Ele é a figura central, não há outra figura central. Não há outro propósito. O louvor não é entretenimento para nós, o louvor não é diversão para nós, não é espetáculo para nos agradar, não. Louvor é o reconhecimento de que há um Deus sentado no trono. Pensando nisso, os nossos pais na fé, na segunda Confissão Batista de Londres, de 1689, no capítulo 22, parágrafo 1, dizem o seguinte, escreveram o seguinte: a maneira aceitável de se cultuar o Deus verdadeiro é aquela instituída por Ele mesmo e que está bem delimitada por sua própria vontade revelada, para que Deus não seja adorado de acordo com as imaginações e invenções humanas, nem com as sugestões de Satanás, nem por meio de qualquer representação visível ou qualquer outro modo não descrito nas sagradas Escrituras. Quando nós nos aproximamos do Senhor no seu culto, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo que Ele se revela a nós nas páginas da Bíblia Sagrada, e fazendo a Ele um sacrifício de louvor que esteja em conformidade com a sua própria revelação,
nós mesmos somos abençoados e somos transformados, porque adentramos na presença de Deus e podemos contemplá-lo face a face. Temos nesse texto, queridos irmãos, a continuação de uma imagem impressionante. No capítulo 4, nós vemos o apóstolo João sendo levado pelo Senhor a ver um trono. Esse trono está ocupado, e ao redor do trono há algumas figuras muito significativas. É um trono majestoso, maravilhoso, raios, relâmpagos, trovões, um arco-íris como de esmeralda, 7 tochas que representam a presença do Espírito Santo, um mar de cristal, o assentado no trono é como a jaspe. É algo realmente impressionante. Tudo isso nós vemos no início do capítulo 4. Ao seu redor estão 24 anciãos, representando a totalidade do povo de Deus de toda a história. E sobre o trono, voando sobre o trono, estão 4 seres viventes, que são realmente figuras impressionantes. Um tem cara de leão, outro tem cara de boi, outro tem cara de gente, e outro tem cara de águia. Troço feio, esquisito, olho para tudo quanto é lado, 6 asas. Esses são os seres viventes. É feio, mas tem um propósito, que você tem que entender. No meio dessa imagem tão grandiosa, esses 4 animais representam a totalidade do exército celestial. Deus é adorado por anjos. Esses animais estão presentes em Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10. Esses mesmos animais são identificados com querubins. Qual é o canto desses animais, desses seres viventes? Santo, santo, santo é o Senhor. E santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É justamente o canto dos anjos na visão de Isaías capítulo 6. Olha que coisa incrível. E olha como a Bíblia, ela fecha, como a Bíblia, ela se comunica com ela mesma. O apóstolo João tem uma visão que pode ser identificada com a visão de Isaías, capítulo 6, com a visão de Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo 10 do profeta Ezequiel. E como nós vamos ver, a visão continua, e agora no capítulo 5, nós podemos retroceder a Daniel capítulo 7. A visão prossegue. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostram-se diante daquele que está sentado no trono e rendem-lhe louvor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Versículo 8 do capítulo 4. Também, no versículo 11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. O que temos aqui diante de nós, meus irmãos? Nós temos esse culto celestial, mas no culto celestial agora estão também presentes os seres humanos. A totalidade do povo de Deus da terra, a totalidade do exército de Deus do céu, todos eles celebram aquele que está sentado no trono, que é o Senhor. A imagem prossegue. A visão, ela segue. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Pela primeira vez, essa visão ganha contornos tristes, de sofrimento. Por quê? Porque há um livro que é segurado, que é empunhado por aquele que está sentado no trono, que é o Senhor, que é o próprio Deus. Esse livro, ele está selado, e ele não pode ser aberto por ninguém. O apóstolo, ele narra que na sua visão, ao contemplar o livro na mão daquele assentado no trono, ele vê que aquele livro está escrito de todos os lados.
E isso para nós pode parecer uma banalidade, mas você tem que lembrar o seguinte, que ele não está falando de um livro igual a sua Bíblia, não. Não é? Livro do século 21. Escrito dos dois lados de cada página, as páginas estão coladas ou costuradas todas do mesmo lado, não é assim? A gente vai passando as páginas assim, uma após a outra. O que João vê? João vê um rolo, não um caderno, ele vê um rolo. E, em geral, e nessa época que João escreve, o material de escrita mais comum era o papiro, que era uma folha feita de uma planta do mesmo nome, que tem esse nome, papiro. A planta era cortada em lâminas bem finas, colada, imprensada, e aquilo formava uma página. E no lado em que a página tinha as fibras do papiro na horizontal, aquilo fazia uma pauta. E aí o escriba, ele aproveitava aquilo ali como uma linha para guiar a sua escrita, igual a gente faz no nosso caderno pautado da escola, não é? Raras eram as vezes que um papiro está escrito dos dois lados. Quando você identifica os documentos preservados pela arqueologia em papiro, raríssimas são as vezes em que o papiro é escrito dos dois lados. Por quê? Porque no verso da folha, as fibras na vertical dificultavam a progressão da escrita. Você estava escrevendo contra a fibra, não é? Não era um papel lisinho igual o nosso, né, irmãos? Que a caneta desliza, nem tinha caneta também. Então era outra coisa. A gente está falando aqui de uma visão com várias folhas de papiro, era isso que João estava vendo, escritos em todos os lados, em cada espaçozinho, na frente e atrás. Esse livro aqui representa a história. Representa a história. E a pergunta, diante de um anjo, a pergunta que João realiza é: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Essa é a pergunta. E a resposta é: não há ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra. Ele não acha alguém que possa abrir o livro. Qual é a consequência? João chora. Chora muito. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Meus irmãos, todos nós queremos saber o rumo da história. Todos nós queremos saber o conteúdo do livro da história, não é verdade? E, de fato, existem muitas propostas acerca de como a história se desenrola, como ela se desenvolve. Para alguns proponentes, inclusive da antiguidade, dos dias do próprio João, a história nada menos é a repetição daquilo que já aconteceu no passado. Eles viam a história como cíclica. A história, ela se desenvolve, mas ela sempre volta ao mesmo lugar e repete os mesmos ciclos. Nos nossos dias, há outras propostas acerca de como a história se desenvolve, não é verdade? Alguns nos nossos dias dirão, por exemplo, que a história nada mais, nada menos é do que o desenvolvimento de sínteses depois de conflitos. Tese, antítese, síntese. O modelo dialético proposto inicialmente pelo filósofo alemão Georg Hegel, ele que era alguém que acreditava na divindade, mas aquilo que a gente chama de panenteísta, né? De alguma forma Deus está em tudo, Deus se faz presente em tudo. E na visão dele, nada menos é do que uma sequência de conflitos, tese, antítese, síntese. A síntese vira uma nova tese que vai encontrar uma nova antítese que vai produzir uma outra síntese. A partir desse pensamento, os materialistas adaptaram a dialética hegeliana e desenvolveram o modelo da dialética materialista.
cujo maior expoente é um homem que todos nós já ouvimos falar, chamado Karl Marx. Com uma pequena diferença. Ele, de alguma forma, cria numa síntese definitiva. Em algum momento, o conflito final aconteceria, e na cabeça dele era entre a burguesia e o proletariado, e essa síntese final geraria um estado permanente. Esse estado permanente é uma visão utópica, evidentemente, e a história chegaria ao seu final, então, dessa maneira. Aquele velho final feliz que todo mundo espera, né? Tudo vai dar certo no final, não vai ter mais pobre, não vai ter mais rico, e vai dar tudo certo. Uma visão somente a partir da matéria, mas adaptando a dialética hegeliana. Mais recentemente, existencialistas, o primeiro existencialista foi um cristão, um homem chamado Søren Kierkegaard. E depois dele vieram os existencialistas ateus, Heidegger, Sartre e outros. Eles basicamente vão dizer que a nossa vida não tem propósito nenhum. Você tem que criar o seu propósito. Você tem que produzir para você mesmo uma razão para viver. O que é isso? A filosofia de história, a maneira de ver a história, a maneira de entender como as coisas se desenvolvem no decorrer da história. João chora, porque assim como nós, ele quer saber o final da história. Curiosamente, é justamente através dele que a gente conhece o final da história. Nós cristãos podemos enfrentar essa vida com todas as suas crises, tribulações, problemas, de maneira muito confiante, resignada. Por quê? Porque a gente já teve um spoiler, irmãos. A gente já sabe como é que esse trem vai acabar. Já lemos o último capítulo. E melhor, a escritura na qual nós confiamos, ela afirma de forma categórica, definitiva, que o nosso Deus é aquele que está sentado no trono, Ele é dono da história, e Ele mesmo a conduz para um propósito que é bom. Você crê nisso, meu irmão? Você confia nisso de todo o seu coração? João aqui estava em crise, e nós às vezes também entramos em crise, e pensamos, não é possível, está tudo dando errado. Não é possível, esse negócio não está certo. Não é possível, eu não sei para onde eu vou, eu não sei que decisão tomar, eu não sei qual é o próximo passo. Irmãos, todos nós enfrentamos esse tipo de dilema. Não é verdade? Mas um dos anciãos me disse, versículo 5, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O que nós temos aqui? A identidade do rei. Quem é o rei? O leão de Judá, a raiz de Davi. Quando você observa aí na sua Bíblia, você vai reparar que existe uma notinha de rodapé, depois da expressão leão de Judá. Não tem? Veja aí se tem. Isso aí é importante, te ajuda a ler a Bíblia. Não é? Você vai olhar a notinha de rodapé, lá embaixo vai ter uma referência. A referência vai ser Gênesis 49. E o que tem lá em Gênesis 49? Tem o momento da bênção que Jacó dá a cada um dos seus filhos. E ele direciona uma bênção, um testamento a Judá, um dos seus filhos. E diz que Judá é como um leãozinho. De Judá viria o rei, e veio o rei. De Judá, em Judá estaria o governo, e de fato o governo está nas mãos daquele que é o leão da tribo de Judá. Também raiz de Davi, aquele que veio da linhagem de Davi,
Davi que recebeu a promessa do próprio Deus, do Senhor, de que o trono não apartaria da sua família. O leão de Judá, a raiz de Davi, ele se chama Jesus Cristo. Descendente de Davi, da família de Davi, da tribo de Judá, nele se cumprem todas as promessas que o Senhor fez acerca do governo, não somente do seu povo, mas de todas as coisas e de todo o universo. Nós temos aqui a identidade do rei. E o ancião diz a João: somente o leão de Judá, a raiz de Davi, somente ele pode abrir o livro. Ninguém mais pode, porque ninguém mais é senhor da história. Só há um Senhor para essa história, que é Jesus Cristo. O ponto de convergência de toda a história, o ponto central. O próprio Pai determinou que nele, em Cristo Jesus, faria convergir todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Meus queridos, diante das perplexidades que inundam o nosso coração enquanto vivemos, diante das crises que nós enfrentamos na nossa vida, não podemos esquecer, há um rei, e o nome dele é Jesus. Ele conduz a nossa jornada, ele conduz a nossa vida. Ele é dono de todas as coisas. Ele está no governo, ele está no controle, ele é rei soberano. Note, ainda no verso 5, o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu. Venceu para quê? Para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí depois começa uma sequência, a partir do capítulo 6, dos 7 selos. A história, ela se desenrola a partir da soberania daquele que venceu a morte, morrendo a nossa morte. Daquele que venceu a morte, ressuscitando ao 3º dia. E tendo feito isso, ele pôde afirmar: toda autoridade me foi dada, tanto no céu como sobre a terra. Todo governo, toda soberania pertencem a Jesus Cristo. Pastor, mas está dando tudo errado na minha vida. Você acha que Jesus não sabe, não? Você acha que Deus não está olhando o seu sofrimento, a sua dor? Agora, não se esqueça, não importa qual seja a luta que você enfrenta, o Deus soberano, ele te toma pela mão e ele te conduz por dentro do vale da sombra da morte, até que você possa chegar do outro lado. Você já parou para pensar que se você enfrenta uma enfermidade terrível e clama ao Senhor pela cura, a única resposta que Ele pode te dar é a cura? Não é? Porque se Ele tirar aquela doença da sua vida, você está curado. Se por aquela doença você morrer, você também está curado. Não é verdade? Já deu certo. Ah, pastor, eu tinha tudo e eu fali, fui à falência, quebrei. Ora, nenhuma falência aqui nessa terra vai te separar das ruas de ouro nas quais você vai andar, meu irmão. Tem noção disso? Ah, pastor, eu estou lutando com as minhas emoções, com os meus sentimentos, está sendo tão difícil, a ansiedade, a depressão, o pânico, tudo isso me aflige, me ataca dia após dia. Ah, meu irmão, o céu para onde você vai é um lugar onde não há choro, não há lágrima, não há dor. Já deu certo. Negócio que a gente fica focando aqui. A gente tem o olhar no agora.
Inclusive, tem muita gente que está por aí afora abusando da fé do povo, a partir dos desejos que nós temos para o agora. Nenhuma necessidade o Senhor deixará de nos atender. Mas o Senhor não promete realizar os nossos desejos. Porque só a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, é te levar para a eternidade na presença dEle. A história não é uma repetição de um ciclo de sofrimento infinito, de uma espiral infinita de sofrimento. Não. A história não é a história de conflitos entre forças iguais. Claro que não. Tem crente que acha que é, viu? Tem crente que é maniqueísta, acha que Deus e o diabo são na mesma proporção. Ah, meus irmãos. Né? Aquela imagenzinha do desenho animado, capetinha e o anjinho, falando na orelha do pica-pau lá. Não. Não é isso não, meus irmãos. Só existe um Deus. E esse Deus, ele tem um propósito para a sua vida. Isso não é clichê de crente. Isso é o fato bíblico. Deus, ele já tem um destino para você. Ele já tem um destino final para a sua peregrinação. E eu não sei você, eu sei exatamente para onde eu vou. Por mim eu posso falar. Eu fico às vezes um pouco preocupado. Porque às vezes, pastor Heber, eu não fico preocupado com aquele bicho ali não. É muito feio. É uma criatura de Deus. É um bicho nojento. Mas Deus é que fez a barata. Estava na arca. Estava no Éden e estava na arca. Tá bom? Os irmãos que estão vendo pela internet estão dando graças a Deus que estão longe da barata. Fiquem tranquilos. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo no final. Preste atenção aqui que está acabando. Deixa a barata lá. Beleza? Combinado? Então tá. Até me perdi depois da aparição da barata. Deus é soberano, Deus conduz a sua vida, Ele controla todas as coisas. E Ele venceu, Ele que venceu. Mas às vezes me assusta, ao conversar com alguns membros de igrejas, crentes há muito tempo, gente que tem carteirinha de membro, está inscrito lá no sistema da igreja, na ata. E às vezes eu pergunto para o varão ou para a varoa assim, meu irmão, minha irmã, você tem certeza de que você vai para o céu? E surpreendentemente, eu recebo uma resposta tipo assim, ah, pastor, estou tentando, né? E aí eu sou obrigado a dizer, se você está tentando, você não vai conseguir. Se você está tentando, você já está perdido, lascado mesmo. E não importa se você tem carteirinha de membro, não importa. Não importa se você tem cargo na igreja, se você é presbítero, diácono, pastor, não importa. Não interessa. Deus, ele não vai ficar lá na porta do céu, aquela imagem que a gente cria na nossa cabeça, não é? Perguntando, e aí, queridão, você era pastor? Então entra. Claro que não. Deus não vai chegar e falar, e aí, foi bonzinho? Foi um cara legal? Então entra. Nossa justiça é trapo imundo, irmãos. Quem vai entrar no céu de Deus? Aquele que entende que o leão de Judá, a raiz de Davi, foi ele quem venceu, não nós. Nós não temos poder, capacidade de vencer o pecado. Nossa justiça é trapo imundo. Ah, estou tentando ir para o céu. Tentando para o céu, você vai para o inferno. É tentando ir para o céu que você
vai estar cada vez mais longe de Deus, porque você não tem a capacidade de produzir a justiça que seja suficiente para você reivindicar qualquer coisa a Deus. Foi o leão de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e ele abre selos, ele é o Senhor da minha história, da sua história, de toda a história. E ele um dia adentrou na minha caminhada e disse: você é meu. Você um dia já ouviu o Senhor te chamar pelo nome? Ontem lá na Assembleia da Convenção a gente falou um pouquinho da multidão, né? Deus não tem negócio com a multidão, não. Deus tem negócio com os seus discípulos. E discípulo de Jesus tem nome. A igreja não é um bando. A igreja é feita de discípulos que têm nome, que têm história e que o Senhor Jesus conhece pelo nome. Quando na cruz do Calvário ele derramou seu sangue por nós, ali estava o Luizão, a Sofia, a Karina, ali estava o Ricardo, ali estava a Benigna, ali estava cada um de nós. O Senhor nos chamou pelo nome, ele já venceu. E ele reina. O texto prossegue. De um lado, um leão, de outro, o mesmo leão, agora é identificado como um cordeiro. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha o cordeiro ali. Aqui nós temos mais uma vez uma imagem que nos impressiona. A imagem do cordeiro zumbi. Não é? Não é isso? Você prestou atenção que você lê? Prestou atenção na leitura? É um cordeiro. Esse cordeiro é como se ele já tivesse sido morto. Mas ele está morto? Aqui na cena? Não. Porque ele foi morto, mas ele não ficou morto. Quem é esse cordeiro? Naturalmente, é Jesus. Aqui, mais uma vez, um símbolo. Por que um cordeiro? Porque no Antigo Testamento, o cordeiro era morto para, simbolicamente, expiar o pecado do povo. Ao ver Jesus, Jesus foi reconhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. E o que o Cordeiro fez para tirar o pecado do mundo? Morreu. Deu a sua vida. Entregou-se à morte. Por isso, esse Cordeiro, ele é como aquele que já morreu. Aquele que tendo sido morto. Mas agora, esse cordeiro que morreu, ele está de pé. Porque ele já venceu a morte. Percebe em cada detalhe o símbolo? Percebe em cada detalhe como João trabalha na sua visão? Os elementos simbólicos que fazem com que a gente compreenda a teologia que está por trás. Esse cordeiro, ele tinha algumas anomalias. Além de zumbi, meio mutante, né? Quantos chifres? 7. Alguém aqui já viu um cordeiro com 7 chifres? Existe isso? Você entende o que João está fazendo aqui? Por que 7? 7 é o número da perfeição. Ele tinha 7 chifres, o chifre é o símbolo de poder, poder perfeito e completo. 7 olhos, não é que 7 olhos, coisa feia, 7 olhos, não é estranho isso. Mas por que 7 olhos? Porque ele conhece todas as coisas. O Senhor da história, ele é onisciente.
conhecimento perfeito. E também, esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Mais uma vez, a expressão da perfeição da presença do Espírito de Deus espalhado no povo de Deus em toda a terra. A identidade do rei, o leão, mas também o cordeiro que foi morto. De um lado, uma figura de poder, de senhorio. De outro lado, aprendemos que o poder de Deus e o reinado de Jesus é conquistado através do sacrifício. O senhorio de Cristo se manifesta no seu sacrifício, no seu serviço, no seu sofrimento. É justamente o cordeiro, esse cordeiro, que está onde? No meio do trono. A imagem do capítulo 4 é um semelhante a jaspe e sardônio sentado no trono. Uma imagem difusa, uma imagem impressionante, brilhante, apontando para o poder, para a majestade de Deus, mas uma imagem que nós não conseguimos identificar um rosto, uma face. Agora, sentado no mesmo trono, está o Cordeiro. Folhei rapidamente a sua Bíblia ao livro de Daniel, capítulo 7. Há também uma imagem de 4 animais aqui, mas aqui são outros animais, tá? Não são aqueles 4 seres viventes do Apocalipse. Os 4 animais aqui de Daniel simbolizam reinos sucessivos na terra, impérios que oprimem o povo de Deus, ok? Aqui nós queremos olhar para uma outra parte da visão, tá joia? Muito bem. Cadê o ancião de dias? Versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram como fogo ardente. Percebeu a semelhança? Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Olha o livro. Então, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado. Quando os outros animais foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Agora olha, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O que temos aqui, queridos? Temos um homem que viveu 500 anos antes de Cristo, quase praticamente 600 anos antes de João escrever o Apocalipse. Também por uma visão de Deus, contemplando também a sala do trono, vendo que daquele que está sentado no trono, um filho de homem, alguém que tem rosto, que
que tem face, que tem nome, que andou entre nós, que viveu a nossa vida, que pisou na poeira da Palestina, Jesus de Nazaré, esse perfeito homem, que também é perfeito Deus, é o Cordeiro que ocupa o trono, que abre o livro, que conduz a história de acordo com o seu propósito soberano. Quando o Cordeiro toma o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostram-se diante dele, cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E o que fazem? Adoram, louvam, entoam cântico. Entoavam um novo cântico dizendo, versículo 9, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. E o que os anjos proclamam? Digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: adoração ao Cordeiro e ao Leão, por toda a criação canta, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Diante de um Cristo que é rei, e que reina porque venceu a morte, e que reina porque tem direito a reinar, conforme todas as promessas do Antigo Testamento, e que reina porque é soberano sobre a minha e a sua história, não importa qual seja a dor, não importa qual seja a luta, não importa qual seja a perplexidade que tenhamos diante de nós, Cristo reina. E porque Ele reina, nós o adoramos. Qual a resposta que temos a apresentar ao reinado de Jesus Cristo? Primeiro, consciência e confiança de que Deus ouve nossas orações. Você crê nisso? Você já parou para pensar para quem você pede as coisas que você pede? Não é para o seu coleguinha não, irmão. Não é para qualquer um, não. É para aquele que está sentado no trono da história, aquele que governa todas as coisas. E isso deve encher o nosso coração de confiança. Também devemos ter consciência e confiança de que Deus salva pecadores de qualquer contexto cultural, social, econômico ou étnico, a começar de mim. Deus me salvou, Deus te salvou, Deus pode salvar qualquer um. Uns anos atrás, a gente tinha esse lema lá na campanha de missões nacionais: se teve solução para mim, tem para qualquer um. Você crê nisso mesmo, de verdade? Você crê no poder daquele que venceu a morte? Então por que a gente não prega para todo mundo? Por que tem tantos indivíduos invisíveis para nós? Pessoas que a gente passa do lado e a gente finge que elas nem estão ali. Que a gente trata pior que bicho. Por quê? Porque a gente acha que determinadas pessoas também de um outro lado estão numa posição tão elevada que nos parecem inalcançáveis. Eu tenho um amigo que ele pastoreia na Zona Sul do Rio de Janeiro e ele costuma compartilhar a dificuldade que é alcançar o rico.
tão distante, trancafiado nas suas fortalezas, nos seus condomínios. Mas Jesus não veio para eles, não. Jesus veio para aquele que está na sarjeta. E Jesus veio para aquele que vive uma vida vazia, confiando somente no seu dinheiro, na sua riqueza. Jesus veio para todos. E Ele quer salvar pessoas de cada língua, tribo, raça e nação. Nossa resposta também envolve consciência e confiança de que a história não está em nossas mãos, mas nas mãos daquele que é o Cordeiro e o Leão. Mas por que a gente se debate? Mas por que a gente ainda tenta ser o protagonista da nossa própria história? Mas por que a gente tenta ser o Senhor da nossa própria vida? Por quê? Não existe postura mais tola do que aquele que reivindica o senhorio sobre a sua própria vida. O segredo do fracasso e da autodestruição é seguir o seu próprio coração. É fazer aquilo que o nariz manda, aquilo que o nariz aponta. Meus irmãos, nós não somos senhores de nada. A história só tem um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo.